Quantos estão felizes de estarem na casa do Senhor? Depois de um louvor desse, dá para entender quando Pedro disse: para onde nós iremos, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor, é por conta disso. É porque quando nós estamos na casa do Senhor, nós sentimos essa alegria, esse prazer de louvar o Senhor. E é por isso que nós estamos felizes nessa noite. Amém? Meus queridos, eu quero pedir que você abra a sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Nós vamos ler apenas um versículo, o versículo 21. Mateus capítulo 25, versículo 21. Nós faremos uma mensagem expositiva. Se você quiser manter a sua Bíblia aberta para acompanhar, nós estaremos passeando aqui por este texto, num momento muito significativo do ministério de Jesus. Todos encontraram amém? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: o Senhor respondeu, todas as vezes na Bíblia que vier 2 pontos, Deus quer nos chamar a atenção para o que vem depois, e Ele diz: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito, venha e participe da alegria do seu Senhor. Amém? Agora vamos ler com a entonação que a pontuação do português nos sugere, porque às vezes a gente lê a Bíblia e não coloca a entonação que verdadeiramente foi colocada pelo autor que escreveu aquele texto. Pelo menos na minha versão, no final da primeira sentença e no final da última sentença tem um ponto de exclamação. E no português, um ponto de exclamação significa que a pessoa, o escritor, quer nos dizer que quem escreveu ou quem ditou para ser escrito, ele queria que fosse lido com entonação, com alegria. E olha o que o Senhor nos diz: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o colocarei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. E quando a gente coloca a entonação e a gente repete e repete e lê de novo, e o Espírito Santo começa a mexer com a gente, porque é como se eu visse o próprio Jesus olhando para mim dizendo: servo bom e fiel, você foi fiel, participa da alegria, senta comigo à mesa. Vamos. E para mim, queridos, eu vou dizer uma coisa. Você pode dizer que não, a Bíblia não revela. Mas para mim, sentar à mesa do Senhor, tem um pãozinho de queijo quentinho e um café. Isso é a alegria do Senhor na nossa vida. Por que eu falo isso? Porque nós estamos diante de muitas das parábolas que Jesus escreveu para nos ensinar. Jesus não era teólogo, ele era pedagogo. E esta verdade, esta parábola que nós lemos, ela está cheia de verdades eternas, mas também nos traz ensinamentos para o nosso dia a dia. Porque a vida cristã é uma caminhada, não é uma estação de trem, é uma viagem. E esta viagem começou no dia que você levantou a sua mão e disse: eu aceito Jesus Cristo como o Senhor da minha vida. Ali começa a caminhada em direção a um ponto final chamado vida eterna. Então, nessa parábola, nós estamos aqui, eu quero contextualizá-los para vocês entenderem em que momento Jesus então usa esta parábola. Jesus estava, esta é considerada por Mateus o 5º discurso de Jesus. E então, Jesus está, na semana que antecede a Páscoa, Jesus está ali em Cafarnaum,
E ele com seus discípulos então decidem, porque Jesus sabia o que iria acontecer com ele na semana da Páscoa, eles decidem descer para Jerusalém. E Jesus já vinha avisando os seus discípulos, e isso já tinha passado 3 anos do seu ministério, e Jesus já vinha avisando os seus discípulos que o tempo dele aqui na terra estava chegando ao fim. Então eles saem de Cafarnaum, e se você conhece um pouco o mapa ali daquela região, você vai ver que Cafarnaum é bem distante de Jericó e mais distante de Jerusalém. E eles então descem para Jerusalém, passam em Jericó e chegam ali numa sexta-feira em Betânia, na casa de Maria, Marta e Lázaro, quem ele tinha ressuscitado. E aí então se constrói aquela cena em que Maria lava os pés de Jesus. E Marta fica revoltada, e eu acredito que todos aqui conhecem essa história. Isso numa sexta-feira. No domingo, Jesus decide então entrar em Jerusalém, porque no sábado era sagrado, ninguém podia fazer nada. No domingo, Jesus decide entrar em Jerusalém. E aquelas pessoas que estavam em Jerusalém para participar da festa da Páscoa, dos pães sem fermento, elas ouvem dizer que Jesus estava pela região e que ele entraria em Jerusalém. E aí monta-se a cena de Jesus montado no jumentinho entrando em Jerusalém. E essa cena eu acredito que vocês também conhecem. Então no domingo Jesus entra em Jerusalém e montado naquele jumentinho, e a entrada de Jesus é triunfal. Não para os judaizantes daquela época, mas para o próprio Deus, porque eles esperavam Jesus como um grande guerreiro que entraria num cavalo branco, e Jesus entra num jumentinho. Na segunda-feira, então, Jesus decide ir ao templo ensinar, e ao chegar lá, Jesus encontra aquele comércio dentro do templo, e Jesus então é o que os teólogos chamam, da purificação do templo. Jesus manda todos aqueles homens irem embora. É a hora que a gente vê o lado bem humano de Jesus, e que ele se ira ali com aquele comércio todo, e ele limpa o templo. Então ele ensina naquele templo durante a segunda-feira, e na terça-feira, quando eles estão saindo do templo, os discípulos chamam Jesus e comentam com Jesus, um comentário mais, você vai ver com mais detalhes lá em Marcos capítulo 13, versículo 1, os discípulos dizendo assim: olha, mestre, que pedras enormes, que construção magnífica. Eles estavam falando do templo construído por Herodes, há algumas décadas atrás, daquele momento em que Jesus estava. E verdadeiramente o templo era maravilhoso. Se você nunca teve a curiosidade de conhecer esse templo, porque existiram 2 templos construídos, O primeiro templo de Salomão e depois esse templo de Herodes. O templo era algo, eu estou aqui me controlando para não usar o vocabulário da sexta-feira aqui do culto dos jovens. Se eu estivesse aqui na sexta-feira, eu ia dizer, o templo era cabuloso, entendeu? Estou aqui medindo as palavras, Flávio Joséfo, um importante apologista lá do mundo romano e judaico, ele diz que algumas das pedras que tinham nesse templo, elas mediam aproximadamente 11 metros e meio de comprimento, 3 metros e 700 de altura e 5 metros e meio de largura. E no templo, tudo que não era revestido de ouro, era branco, 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 branco de doer. Era assim o templo. Para vocês terem uma ideia, Herodes doou para ornamentar o templo uma videira de ouro. E o cacho dessa videira era do tamanho de um ser humano. Pensa que coisa espetacular que não era esse templo. E eles então estavam ali no templo. E na terça-feira, ao saírem do templo, os discípulos então chamam a atenção de Jesus para aquele templo, E aí Jesus diz assim: olha, eu afirmo para vocês que este templo que vocês estão vendo não ficará pedra sobre pedra.
Jesus usa uma analogia ao que ele passaria no campo espiritual da morte dele, mas também ele estava profetizando algo que aconteceu em 70 depois de Cristo, quando Tito entra em Jerusalém, destrói o templo todo, incendeia o templo, e ao ponto de eles separarem essas grandes pedras para pegarem os filetes de ouro que tinha entre as pedras. Jesus estava profetizando algo que aconteceu em 70 depois da era cristã. E aí, ao chegar no Monte das Oliveiras, então, os discípulos ficam, acho que encabulados, né? Se você olhar no mapa, entre o templo e o Monte das Oliveiras, é pertinho assim, uma caminhada. E eu acho que os discípulos discutindo entre si o que Jesus queria dizer com aquilo. Era como se alguém chegasse aqui e dissesse, ó, essa igreja aqui, daqui um tempo, não vai ter mais nada, vai estar toda destruída. Você vai dizer, de novo, já vê... Está me tirando, pastor? Como assim um templo suntuoso desse? Tudo aqui é feito de ouro, prata, e o que não é de ouro e prata é uma pedra lapidada. Como assim? E eles ficam encabulados com isso. E ao chegar no Monte das Oliveiras, eles então perguntam o que significava isso. E Jesus, com aquela mega blaster, inteligência pedagógica, ele não responde à pergunta dos discípulos, ele bota mais coisa na cabeça deles. E aí então é onde a gente chega na parábola que nós lemos aqui. Jesus então ali no capítulo 25, no finalzinho do 24, e aí a partir do 25, Jesus vai usar 3 parábolas para falar sobre o fim dos tempos. E aí você vai me perguntar, pastor, o que isso tem a ver com mordomia? E eu vou te responder, tudo. E eu te explico. Hoje é o último dia do mês de novembro. Nós passamos o mês de novembro todo falando sobre a mordomia. Outubro, já estou adiantando o ano, né? Outubro, querendo acabar o ano logo, né? Vem 92 em mim, né? A gente ter uma nova vida. E aí o que acontece? Jesus então começa, ele usa 3 parábolas para falar sobre o fim dos tempos. E o que isso tem a ver com a mordomia? Tem a ver com aquilo que os que foram bons mordomos receberão no dia do juízo final. Tem tudo a ver com salvação, tem tudo a ver com a trombeta, tem tudo a ver com a volta de Jesus. Jesus termina o capítulo 24, dizendo sobre a palavra do servo fiel e sensato. E ele diz assim, quem dera, e ele usa aí uma analogia com um senhor e com o seu servo, e ele diz assim, olha, existe um servo, existe um senhor que tem um servo, que ele é fiel e sensato, e este senhor coloca esse servo para cuidar dos outros servos. E quem dera, quando o seu senhor voltar, encontrar esse servo fazendo isso, servindo os outros. Depois depois nós vamos voltar nessa parábola, Jesus vai usar a parábola das virgens. E eu sempre, quando eu fui convidado pelo pastor Lorival para estar ministrando essa noite, o Espírito Santo de Deus só me levava a aquilo que o servo bom e fiel receberá, porque eu sempre ouvi os pastores pregando sobre o que eles não receberão, e dizendo, cuidado, vigia, e eu disse, nós estamos passando por um momento assim, que a gente precisa ter um alívio, um refrigério, para significar o preço que nós estamos pagando pela salvação, e te dizer o seguinte essa noite, permanece, continua fiel, continua sensato, como aquele servo. E aí Jesus usa a parábola das virgens, e eu quero falar das 5 que levaram no embornal um pouquinho de óleo, porque elas não sabiam quando o noivo voltaria, e diz a parábola de Jesus, olha a deixa de Jesus, né? O noivo demorou a chegar, e sabe o que aconteceu com as noivas? Caíram no sono. Só as imprudentes que caíram no sono? As prudentes também caíram no sono. Fazendo uma analogia com a nossa vida cristã, a gente passa por esses momentos de sono, né? De dormência,
e a gente fica meio assim na fé cristã, mas na hora que anunciam, eis o noivo, as noivas acordam, e a prudente que tem o azeite, entra para a festa do noivo, porque elas foram prudentes, mesmo tendo momentos nas suas vidas que elas dormiram. E Jesus continua numa terceira parábola, dizendo que um senhor entrega a 3 servos, e o que me chama a atenção dessa parábola é que Jesus Cristo entrega a cada um conforme a capacidade que cada um tem. Interessante isso. Jesus nos conhece tanto que Ele sabe exatamente a capacidade que eu e você temos de servi-lo com integridade. E Ele só nos entrega aquilo que nós temos capacidade de multiplicar. E não tinha mimimi não, tá? O que ganhou só um não ficou, porque o cara ganhou 5. Não tinha mimimi não, ele recebeu os 5. E a palavra diz em todas as versões, em português e em inglês que eu olhei, diz que o que ganhou 5 foi o que ganhou mais. Diz que imediatamente, olha só a expressão, imediatamente ou rapidamente, ele dobrou aquilo que o Senhor dele tinha dado. E de novo Jesus vem deixar a dica: o Senhor daqueles servos demorou a chegar. Ele demorou a chegar, mas quando ele chegou, ele pediu para prestar contas com aqueles servos. E o servo que multiplicou, dobrou aquilo que o Senhor tinha dado para ele, sabe o que o Senhor disse para ele? O texto que nós lemos essa noite: servo bom e fiel. Aí é que me encabulou e eu fiquei matutando com Jesus Cristo. Se ele entrega conforme a capacidade de cada um, quando ele diz servo bom e fiel, foi fiel no pouco, sobre muito te colocarei. E eu fiquei, poxa, o que ele ganhou mais? Jesus disse que ele foi fiel no pouco. E eu fiquei imaginando, já sei, é porque ele é o dono do ouro e da prata. 5 denários para ele era mixaria, mas segundo os estudiosos, equivale a 20 salários. Pensa você ganhar 20 salários de uma só vez. Isso para Deus é mixaria. Por isso que ele diz, servo bom e fiel, foi fiel no pouco e sobre o muito te colocarei, entra na minha alegria. Meus queridos irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. O Salmo 37, 21 diz, fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi um justo ser abandonado, nem seus filhos mendigarem o pão. Ser fiel no pouco é viver exatamente como Paulo viveu lá em Filipenses. Aprendi a ter tudo e não ter nada. Aprendi a ter abundância e escassez. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E quando eu penso nesse versículo de Paulo, na carta aos Filipenses, posso ter tudo e não ter nada, não só em bens materiais, mas pensa em saúde. Posso ter toda a saúde. Quando eu era adolescente, jovem, eu dormia 1h da manhã, 2, acordava às 6, ia trabalhar, não sentia nem dor de cabeça. Hoje, irmão, vigia. Tome-lhe analgésico para ver se consegue trabalhar no outro dia. E quando você não consegue mais levantar da cama? Posso ter tudo, ter toda a saúde do mundo, não sentir nenhuma dor. E posso ter todas as dores, não conseguir levantar da minha cama. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sabe o que essa palavra fala ao meu coração? De que ser fiel até a morte, para receber a coroa da vida, não é para qualquer um. É para aqueles que entendem o que é ser um mordomo fiel, comprometido. Ser um mordomo fiel é ter um coração grato a Deus, daquilo que Deus tem te concedido, coisas boas e ruins. Pastor, mas é porque você não sabe
as perdas que eu estou tendo na minha vida. Realmente, Deus não nos fez para perder, Deus nos fez para ganhar. Você já parou para pensar? Quem aqui jogando um jogo de tabuleiro com qualquer pessoa perde e fica feliz? Isso é do ser humano. Deus nos formatou para sermos vencedores. Deus colocou um chip na nossa cabeça porque a gente quer ganhar, sempre. Nós temos esse interesse, está dentro de nós, é intrínseco à nossa vida, porque nós somos seres humanos, nós queremos ganhar sempre. E a vida, os nossos pais nos fizeram para sermos vencedores. Meu sogro tem uma frase interessante, ele diz assim: olha, para os meus filhos e para os meus netos, eu quero medalha de ouro e prêmio Nobel da Paz. É isso que eu sonho para os meus filhos e para os meus netos. Qual é o pai ou a mãe aqui, ou o avô, que quer que seu filho seja um derrotado? Ninguém. Porque está em nós sermos vencedores. A gente quer ser vencedor, né? A Bíblia nos garante que aquele que for fiel até a morte, dar-te-é a coroa da vida. Seja fiel, você vai ganhar algo. Olha, de novo a gente sendo um vencedor. Mas aí entra na nossa casa a perda, sem pedir licença. Ela abre a porta, vai lá no seu depósito e arranca aquilo que você tem. E aí? E arranca de novo, e você perde de novo, e você perde de novo, e mais uma vez. Ser fiel enquanto estamos ganhando é bênção. A gente dá o testemunho, a gente canta a vitória, a bandeira da vitória. Mas e quando nós começamos a perder? Perdemos nossos pais, o tempo vai passando, perdemos os nossos irmãos mais velhos, e o tempo continua a passar, alguns perdem seus filhos. A perda vem na nossa vida. Jesus nos promete essa noite, que se nós formos fiéis, se nós formos fiéis, se nós formos mordomos fiéis, nós viveremos a alegria do Senhor. Eu concordo com Isbe quando ele diz que nós devemos vigiar, testemunhar e trabalhar. Talvez não tenhamos sucesso aos olhos dos homens, nem sejamos populares, mas quem for fiel e útil receberá a recompensa. Nós vivemos nessa era dos likes e das perseguições, de sermos seguidos, e é um trem que nos envolve. Nossa, fulano é famosinho, tem 300 mil seguidores, caramba, a gente fica atrás, né, desse negócio. E o Isbe está dizendo que mesmo que você seja fiel, um mordomo fiel, mesmo que você não seja famoso, mesmo que você não seja o bambambam do seu trabalho, da sua área profissional, da escola, seja fiel. Eu quero concluir a minha mensagem dizendo para você que essa noite, em que nós terminamos este mês da prática devocional da mordomia, eu não poderia perder a oportunidade de trazer a alegria ao seu coração, de dizer para você que naquele dia aparecerá no céu o sinal da vinda do Filho do Homem. Todos os povos da terra o verão vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com um forte sopro de trombeta, e ele reunirão os escolhidos de todas as partes do mundo. E então ele vai olhar para mim e para você e vai dizer: servo bom e fiel, vem participar da alegria do seu Senhor. É por isso que nós vivemos. É por isso que nós somos fiéis, é por isso que nós trabalhamos. O reino de Deus é conquistado um dia depois do outro. Sabe por quê? Vai chegar um dia que vai aparecer um sinal no céu, a trombeta vai tocar e o seu nome vai ser chamado. Ele vai separar para a direita os que são santos, aqueles que foram fiéis. Ele vai separar as ovelhas de Deus e vai separar para a esquerda aqueles que não são de Deus, e vai dizer: vocês aqui da minha direita, entra
na alegria do seu Senhor. Senta comigo à minha mesa, e você vai olhar para trás e vai dizer: valeu a pena. Valeu a pena pagar o preço, não ser como todo mundo, não fazer o que todo mundo faz, não mentir na minha restituição de imposto de renda, não publicar coisas sobre Halloween. Valeu a pena não ser igual a todo mundo, valeu a pena, porque a trombeta vai tocar e o seu nome vai ser chamado, e você vai entrar na glória do Senhor com os santos. Amém? Você crê nisso, querido? Isso é algo que tem que correr na nossa veia, latente no nosso coração todos os dias. Este sofrimento aqui vai acabar, lá não vai haver choro, não vai haver tristeza, não vai haver enfermidade, a dor no seu joelho quando você acorda de manhã vai acabar, lá é só alegria. Isso aqui é um estalar de dedos. Você está bonzinho aí, ó, pedalando, amanhã você está na glória com o Senhor. Você não sabe. Você está aqui saudável, amanhã você está com o Senhor. Vale a pena ser fiel. Vale a pena ser fiel. Eu queria trazer essa mensagem para você essa noite. Fica fiel, um dia depois do outro. 2021 está sendo o ano da segunda-feira. Sabe por quê? Porque é na segunda-feira que você acorda e encara a vida. Olha na despensa da sua casa, não tem nada. Olha a foto de alguém, ela não existe mais. Mas Deus nos fortalece, porque um dia a trombeta vai tocar e o Senhor vai dizer: servo bom e fiel, você foi fiel nas poucas coisas que eu te dei nessa terra, mas deixa eu te dizer, vem participar da alegria do seu Senhor. Fique de pé em nome de Jesus. Eu quero orar por você nessa noite. E se você veio aqui essa noite despretensiosamente, querendo ouvir algo da parte do Senhor, deixa eu te dizer, você não veio aqui buscar nada, você veio entregar aquilo que tem tirado a paz do seu coração. Deixa aos pés da cruz essa noite, acalma o teu coração, diga para o Senhor: Senhor, eu não consigo mais controlar essas coisas, esses sentimentos, mas Senhor, em nome de Jesus, eu quero continuar sendo fiel ao Senhor, como um mordomo, mesmo que em alguns dias eu pense em desistir, eu não queira mais, mas Senhor, nos fortalece nessa noite, nos ajuda, porque nós queremos viver esse dia em que a trombeta vai tocar e tudo isso vai valer a pena, Senhor, ter aberto mão de rodas sociais, abrir mão daquilo que todo mundo faz só para me sentir aceito. Valeu a pena pagar esse preço, para alguns um preço muito caro, abandonar a mentira, abandonar a falsidade. Senhor, em nome de Jesus, essa noite eu te apresento a tua igreja, na suíte, que nas nahama, uma igreja, Senhor, que chora, uma igreja que sofre, uma igreja que é como qualquer outro ser humano, Senhor, que passa por lutas e provações. Mas nessa noite, nós abrimos os nossos corações, ó Pai, e recebemos do Senhor este bálsamo, que vem do trono da graça, que só o Teu Espírito Consolador pode nos dar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deixou esse Espírito que está conosco, está em nós, para acalmar os nossos corações e nos dizer, Senhor, nos momentos de tristeza e solidão, que vai valer a pena, porque naquele dia nós queremos ver o Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, que Teu Espírito Santo sonda os corações nessa noite,
Encontre, Senhor, lugar nestes corações para trazer a alegria, a paz que excede todo entendimento, que só o Senhor pode dar. Para que os teus filhos voltem a dormir uma noite em paz, para que os teus filhos voltem a sorrir e se alegrar das coisas poucas, ó Pai, que eles têm vivido, às vezes vivendo na escassez, mas o Senhor tem dado alegria ao coração dos teus filhos. Escassez financeira, escassez de saúde emocional e física, mas Pai, em nome de Jesus, começa a curar esta noite e transformar aquilo que parecia ser maldição em bênção, restituindo a alegria do Senhor nos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Aplauda o nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos cantar, vamos celebrar. Eu venho confessar meus erros, me libertar do peso e sentir o teu perdão. Mesmo que eu tente ser perfeito, sempre existirão defeitos. Venha segurar minha mão. Guarda, ó Senhor, o meu coração. Venha me encher com a tua unção.
recebeu esta palavra no seu coração, amém. Deus abençoe o pastor Edésio por esta palavra que tocou profundamente na nossa alma, no nosso coração. Nós vamos fazer mais uma oração a Deus. Louva a Deus pela sua vida. Quero agradecer a presença dos nossos visitantes, você que veio, você que está aí do outro lado, né? Os nossos internautas, temos aqui bastante internauta. Inclusive o pastor Lorival, o pastor Mário também já participou conosco aqui no nosso chat. Grande abraço, pastor Lorival. Vamos estar incluindo no regresso, né? Eles estarão voltando do Amazonas amanhã. Então não se esqueça de estar orando aí pelo pastor Lorival, pelo pastor Mário Lúcio. Glória a Deus. Nós temos aqui o Leonardo da Paz, está pedindo oração por ele está enfermo. Também a irmã Dulcineia Pereira está pedindo oração, ela está sentindo muita dor de cabeça. Vamos incluir também a Gabi, sobrinha do irmão João. Vamos orar pela irmã Joana, que está muito doente. A irmã Rita, mãe da Solange, também vamos incluir nesta oração. Se você lembrar de mais alguém, você vai apresentar neste momento, amém? Coloque a mão no seu coração, você vai orar por você também, você vai orar pela sua casa, você vai orar pela sua família, amém? Você vai profetizar também, você vai orar e abençoar também a sua vida, a sua saúde. Glória a Deus. Comece a orar, comece a falar com o Senhor nesse momento. Pai querido, nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse culto. Já estamos chegando no final, Senhor, que bênção, Senhor, que louvor, que glória, que graça, Senhor, de estar na tua presença. Pai querido, nós estamos aqui, a tua igreja reunida, Senhor, já louvamos, já cantamos, já oferecemos a nossa oferta, Senhor, tão pequena, mas é de coração para ti, Senhor. São as nossas vidas, Pai querido, os talentos, dons que o Senhor colocou para cada um de nós administrarmos, que possamos fazer isto com fidelidade a Ti, Senhor. Pai querido, nós oramos também por aqueles que estão enfermos. Tu és o Deus que pode todas as coisas. Tu és o Deus do impossível. Tu és o médico dos médicos. Tu és o Deus que tem todo o poder no céu e na terra. Senhor amado, esses nomes que nós acabamos de falar, eu apresento a Ti, a Tua igreja apresenta a Ti. Nós intercedemos em favor dos nossos irmãos, aqueles que estão hospitalizados, aqueles que estão em casa sentindo dores, os nossos internautas. Nós abençoamos o nome de Jesus. Seja abençoado, Senhor. Dai-nos uma semana de vitória, Pai querido. Hoje começa mais uma semana. Dai-nos uma semana, Senhor, de conquista, de vitória. Mas se por acaso o Senhor vier alguma perda, mas que o Senhor possa nos dar, Senhor amado, a força necessária para se levantar e olhar para o alto e saber que o Senhor está conosco também nos momentos de angústia. Meu Deus, Tu és o socorro presente na angústia, mas Tu és a nossa fortaleza, Tu és o nosso rochedo forte, Tu és o nosso castelo forte, Senhor. Nós te pedimos, desde já nós te agradecemos. Obrigado por esta palavra, obrigado pelos louvores. Eu te louvo e te agradeço por tudo, no bendito nome de Jesus. Pai querido, também no regresso do pastor Lorival, o pastor Mário, que estarão voltando para Brasília, guarda os teus filhos, Senhor amado. Também presbítero Jailson, Senhor, que hoje completa mais um ano de vida, que o Senhor possa dar a ele muitos anos de vida, debaixo da tua bênção e da tua paz. Eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja derramado sobre todos vós, não somente agora, mas para sempre. Todos dizem amém. Deus abençoe a todos.